Fala pessoal, aqui é Rafael Salles para falar sobre o burburinho do momento. Afinal de contas, o trabalhador que labora em motocicleta ainda tem direito ao adicional de periculosidade ou não? Todo esse burburinho surgiu por conta de ter sido noticiado que houve o trânsito em julgado de algumas decisões na Justiça Federal, no âmbito do TRF da primeira região, que decretaram a nulidade da portaria do Ministério do Trabalho que regulamentava o dispositivo posto na CLT desde 2014. A questão é, a partir da decretação dessa nulidade, onde foi constatado pelo Poder Judiciário que não foi seguido o trâmite legal para que haja a regulamentação desse tipo de portaria, qual seria? Teria que ter uma discussão tripartite que envolvesse representante dos empregados, representante dos empregadores e o próprio governo. Isso não teria sido respeitado, em razão disso houve anulação em algumas decisões. A questão é, automaticamente está anulada e isso vale para todo mundo? É isso que a gente tem que discutir e pensar aqui com calma. O primeiro ponto, vale lembrar que essa redação da CLT, o artigo 193, que trata da necessidade de regulamentação, é uma redação já antiga, embora reformulada em 2012, desde 77 já tinha essa necessidade. Mas quando foram colocadas novas atividades, pergunta-se, será que há mesmo uma necessidade de regulamentação para o trabalho em motocicleta? E aí fizemos uma pesquisa, encontramos algumas decisões judiciais, por exemplo, no âmbito do TRT da 10ª região de Brasília, dizendo que não há necessidade de regulamentação, porque é uma norma auto-aplicável, ela não tem necessidade de regulamentação. Isso se explica, por exemplo, porque quando você fala de periculosidade em razão de estar no raio possível de explosão, de trabalhar com a demanda que envolve choque elétrico de alta intensidade, isso é preciso ser mais especificado. Por isso a necessidade da regulamentação via portarias. Mas o trabalho em motocicleta em si não. Ou a pessoa trabalha ou não com a motocicleta, isso seria mais simples, não haveria necessidade de haver essa complementação. Então há algumas decisões judiciais nesse sentido. Como também há decisões no sentido de entender que tem que ter essa regulamentação. E aí vem essa questão da portaria. Qual é a outra discussão? Quem entrou com a ação foram algumas associações, especialmente do ramo de bebidas. Uma das portarias que saiu foi, por exemplo, dizendo que não se aplica essa portaria geral a um determinado grupo de empresas ligados a uma associação. Então, qual é o efeito prático dessa decisão? Já estão defendendo, e eu, por exemplo, defendo que o efeito é inter partes, não é erga omnes, traduzindo, se aplica apenas às partes que estavam envolvidas naquele processo, e não é uma decisão geral que vai valer para todo mundo. E aí fica ainda essa margem para discussão. O que você recomendaria aí para o seu respectivo cliente com relação a isso? Particularmente, eu defendo que é uma norma auto-aplicável. E a empresa que decidir deixar de pagar corre o risco de começar a criar um grande passivo financeiro, porque o adicional de periculosidade é 30%. Imagina se ele tiver aí 10 trabalhadores que recebam um salário mínimo, daí por volta de R$360, seria aí R$3.600 por mês, no ano dá mais de R$36.000, né? Dá quase R$50.000 se você for calcular aí com as repercussões. Então, há um risco muito grande de a empresa deixar de pagar e vir uma bola de neve muito maior. Sem falar na satisfação dos trabalhadores de receber um adicional de periculosidade que, vamos convir, é justo. É uma atividade das mais perigosas você andar de motocicleta nesse trânsito louco que nós temos nas nossas grandes cidades. Então, nossa concepção continua sendo devido, mas é preciso registrar que há entendimentos contrários. Também achamos entendimentos no sentido de que, passando a não mais vigorar a portaria, consideraria-se que não há uma regulamentação, em razão disso o adicional deixaria de ser devido. Existe então, não há ainda um consenso com relação a isso. Nos próximos meses, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho, é que vai vir uma resposta mais concreta.